relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade? E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. Então o profeta disse, e quando eles tomaram a decisão, quando eles foram envolvidos dentro deste ensinamento conhecido como a doutrina de Balaão, que é uma doutrina, que é um ensinamento religioso, eles usavam esse termo. Nós devemos amá-los. Não devemos? O que há errado em ter companheirismo? Sem estar na perfeita vontade de Deus, na direção de Deus, acompanhado, aquilo que você está fazendo. Por exemplo, quando Deus falou para o rei Saul, que era para matar todos os amalequitas, era para matar todos os amalequitas. Ele deixou alguns vivos, não deixou? Ele deixou gados vivos, deixou o rei. No pensamento dele, para que ele deixou? Era para oferecer a Deus. Aí a palavra de Deus veio, através de Samuel, dizendo que obedecer é melhor do que sacrifício. Então, quando entra na questão de obedecer a palavra, obedecer, se você tem que separar, tem que se separar. Vou usar outro personagem para nós meditarmos. Quando Deus disse para Abraão, separa da tua parentela, ele não separou totalmente. Ele levou Ló com ele. Deu problema? Deu. Por que ele levou? Por um afeto. Isso mesmo. Por um afeto. Por isso que temos que cuidar isso aqui. Ser amigável nunca
Prejudicou ninguém. Prejudicou Abraão? Prejudicou Abraão? Prejudicou Abraão. Prejudicou Saul? Prejudicou também. Então, quando você vai fazer algo, ou falar algo, ou ter certas atitudes fora disso, você sempre vai estar em problema. Agora, preste bem atenção nisso. O profeta está falando aqui, dando este resumo, de que Balaão deu o conselho que laçou e destruiu a Israel. Em primeiro lugar, a sugestão para que todos eles se reunissem, discutissem as coisas, e começassem juntos e aplanassem as coisas. Afinal de contas, está vendo? Compreender um ao outro serve para muito. Uma vez conseguido isto, pôde-se avançar daí. O próximo passo seria adorar juntos. E, obviamente, uma pequena pressão do anfitrião geralmente faz os convidados irem um pouco além do que pretendem. Ora, isto não aconteceu somente lá no passado com a Igreja de Deus, do Velho Testamento, mas aconteceu com a Igreja do Novo Testamento, porque houve um imperador que, como Balaque, precisava de ajuda para segurar o seu reino. Assim, esse outro imperador, como Balaque, o nome dele era Constantino, convidou os cristãos nominais, a primeira igreja cristã de Roma, para ajudá-lo a conseguir que os cristãos o apoiassem, visto que era um corpo muito grande. O resultado foi o Concílio de Nicéia de 325. Lá, os cristãos, tanto os verdadeiros como os nominais, reuniram-se a convite de Constantino. Agora preste atenção. Esse concílio, chamado Concílio de Nicéia, nós sabemos o que aconteceu ali. É bem conhecido entre nós, os cristãos, o que aconteceu no ano 325 nesse Concílio de Nicéia. O que ele fez, o que esse homem fez, né? Esse imperador fez. Apesar, ele vai dizer assim, melhor dizendo, os verdadeiros cristãos, ele vai dizer, os verdadeiros cristãos não tinham nada mesmo que ir até o encontro. Ele disse, não tinha que ir. Apesar de tudo que Constantino pôde fazer para unir a todos eles, os verdadeiros crentes, os verdadeiros reconheceram que estavam fora de lugar e se retiraram. Mas aqueles que ficaram, Constantino deu do tesouro estatal, juntamente com força política e física. As pessoas foram apresentadas à adoração de ídolos, ao espiritismo, porque estátuas com nomes de santos foram colocadas nos edifícios, isso está falando dos assim chamados cristãos. Começou a entrar, ele disse, começou a entrar as estátuas, o apoio político, os santos foram colocados nos edifícios e as pessoas ensinadas a comungar com os mortos ou orar aos santos, o que é nada mais, nada menos que espiritismo, em lugar do alimento que o homem verdadeiramente precisa, ou seja, a palavra de Deus,
foi-lhes dado credos, dogmas, rituais, os quais também faziam cumprir através do Estado, e, sobretudo, foi-lhes dado 3 deuses, como o tríplice nome, com o tríplice nome composto do único Deus verdadeiro, e o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo deu lugar ao batismo pagão de 3 títulos. Veja aonde que isto entrou. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Os verdadeiros crentes não deveriam ter ido lá. Eles já tinham perdido muita verdade, que ao tempo vai se perdendo. A verdade, eles foram perdendo a verdade, que é o que o profeta falou na mensagem, que eu disse aqui na mensagem, o jubileu da rua Azusa. O jubileu da rua Azusa, ele usou essa expressão que eu citei aqui num culto passado, quando ele estava pregando esta mensagem dos 50 anos que o Espírito Santo tinha caído, ali na rua Azusa, eles estavam ali comemorando isto. E o profeta disse aqui, dizendo que o pecado, o mundo foi entrando disfarçadamente, e ele disse aqui, vocês estavam cantando aqui o ano aceitável, Esse é o ano da visitação, E ele estava dizendo assim, vocês sabem que Jesus pregou o ano aceitável. Então, após sua pregação, veio o jubileu. Tivemos um grande derramamento aqui nesses últimos dias. Deus tem se encontrado conosco em reuniões à moda antiga em todo o país. Eu creio agora que estamos no fim disto. Creio que estamos no final da estrada, esperando a vinda do Senhor Jesus. Penso que a próxima coisa que estamos esperando é unir todo o povo de Deus que se extraviou em diferentes coisas que nos levaram ao cativeiro. Por exemplo, alguns dos princípios morais de nossa igreja, anos atrás, quando a senhora Emes Persson estava neste púlpito, e outros aqui e acolá, e esse homem de cor, cego de um olho, aqui na rua Azusa, eles pregavam o evangelho à moda antiga. E homens e mulheres viviam como pessoas piedosas. Grandes coisas aconteceram. E hoje temos baixado a guarda. Hoje temos baixado a guarda. Por exemplo, não para bater, eu não creio nisso. Mas, irmãos, eu creio que estamos aqui hoje e o Espírito Santo está entre estas 5.000 pessoas ou mais assentadas aqui. E nós, neste ajuntamento aqui, se tão somente deixássemos Deus encontrar guarida em cada coração, isso começaria um reavivamento que os jornais iriam publicar de mar a mar, de costa a costa, de volta às velhas linhas de corte. O diabo tem levado cativo a muito deles.
Aí ele vai dizer, anos atrás, era pecado. Anos atrás, era pecado para vocês, mulheres, cortar o cabelo. Mas hoje, as mulheres pentecostais se parecem exatamente com as mulheres de rua. Não se pode ver a diferença. Isto é certo. Costumava ser pecado, nos velhos tempos, as mulheres usarem maquiagem. E hoje não se consegue distinguir o pecador do santo. Qual é o problema? Então veja esta expressão. Veja esta expressão. Costumava ser pecado tal coisa. Costumava ser pecado. Hoje, não se consegue distinguir o pecador do santo. Quem fez isso? Quem faz isso? Aquela velha doutrina de Balaão. O que há de errado em ter companheirismo? O que tem de errado ver estas coisas? Eu não acho errado. Eu penso que não é assim. Isto se chama doutrina de Balaão. Ensinamento balanismo. Qual é o problema? Ele disse. Então, algum de vocês, pregadores, que baixaram a guarda, e algum de vocês, homens, bem sabe, estou envergonhado de vocês. Qualquer homem que se autodenomina filho de Deus, nascido de novo, e deixa sua esposa agir e fazer da maneira que o povo pentecostal deixa suas mulheres agirem hoje, isto mostra que não há muito de homem em você. É exatamente a verdade. O que precisamos hoje, irmão, é de um chamado de volta ao batismo do Espírito Santo. Aonde a guarda está sendo baixada? Nos lares? Nos púlpitos? Aí ele disse, isso pode chamuscar um pouco, mas prefiro ser chamuscado aqui do que ser queimado no inferno. Agora tome isto e veja. Costumava ser pecado. Mas o profeta disse que os verdadeiros crentes nunca deveriam se envolver com isto. Mas por que estavam se envolvendo? Eles já tinham perdido muita verdade. Vai se perdendo a verdade dentro dos lares. Vai se perdendo a verdade. E agora também perderiam a compreensão da divindade e seriam privados do nome em troca dos títulos do batismo nas águas. Agora, observe esta doutrina de Balaão
muito atenciosamente. Note, sobretudo, que é a manobra deliberada de um credo, ou melhor, de um clero corrupto, para vincular as pessoas a eles, conduzindo-as deliberadamente para dentro do pecado. Voltou? Preste atenção. O paganismo, não está lá? O que é aquilo lá? O paganismo, meus miúdos, você entendeu essa frase aí ou não? Você conseguiria explicar para a igreja, meus miúdos? Aquela frase lá, ó. O paganismo babilônico, de que forma? Envolto numa... Terminologia cristã. O que significa isso? Vamos ver. Não, eu quero que você... Não? Vai estudar? Captou, irmão Leonai? O que significa? Vamos ver. Vem aqui explicar. Depois eu vou chamar outros aí, né? Vamos lá. Vocês precisam entender, né? Dá o... O que você entendeu aí? Vamos ver. Som. Sansão. Som. O paganismo babilônico. Só isso que eu quero. O paganismo babilônico. Envolto numa terminologia. Que eu entendi ali, ó. Está mais dentro do que está falando aí. Envolto numa terminologia cristã. O que seria? O senhor quer que eu explique só o paganismo, né? Eu Só o quero paganismo babilônico. Só essa frase lá, a irmã tem que deixar em azul lá, irmã, para nós. Terminologia seria um termo que eles usam para envolver o paganismo babilônico. É um termo, né? Um termo. Eu entendi isso, então, assim, o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã, seria o paganismo babilônico, aceita o credo lá da Babilônia, está envolto dentro de um termo. Eles dentro de um termo cristão. Então seria como... Camuflado. Seria como assim, por exemplo, ó, vamos compreender, em vez deles adorarem Marte, isso. Júpiter, Saturno, isso. Eles colocaram Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês entenderam agora? Estão conseguindo compreender? Compreendeu agora, irmão? Tá. Agora, vamos aprofundar mais, vamos? Compreendeu agora, irmão Zildo? Não. Você compreendeu agora? Não, é que a palavra terminologia tem um significado. Tem um significado. O que é terminologia? Aqui, ó. Tem um exemplo de terminologia que é um conjunto de termos específicos ou sistema de palavras numa disciplina particular. A terminologia da botânica e tal, marinharia, de matemática, quer dizer, é um conjunto de termos específicos ou sistema de palavras, quer dizer, é um conjunto de termos que eles usam, então, é um conjunto de termos que eles usaram para camuflar o ensinamento que era distribuído para as pessoas, por exemplo. O ensinamento pagão, tudo que tinha na Babilônia lá. Isso. Então, por exemplo, tinha um ídolo lá. Tinha um ídolo lá chamado... Vamos dar um nome para um ídolo lá. Tinha um ídolo lá chamado... Tinha vários, tinha Zeus. Eu ouvi aí alguém falar o quê? Zeus? Astote, vários. Em vez de colocar, por exemplo, eles adoram Maria, né? Certo. Colocaram Maria. Sim. Mas no paganismo não era Maria, era outra. Sim. Deus Sol. Né? Por exemplo, eles colocaram aqui alguns deuses babilônicos, por exemplo. Isso. Né? A deusa do céu. Então, aqui tem um nome aqui, por exemplo, seria Anzar. Para eles, para os babilônicos, Anzar, né, ou Anzar, significa deusa do céu. Em vez de chamar Anzar, chama Maria. Aqui tem o tal de... Astarte, pastor.
Tem vários aqui, né? Vários aqui. Só que eu quero que vocês prestem atenção que nós estamos falando lá dos babilônicos lá. Mas vamos trazer mais próximo de nós aqui, né? Vocês entendem? Vamos trazer mais próximo. Tem muitos termos pagãos disfarçados com terminologia o quê? Cristã. Mas é pagão. Sim. É porque quando o senhor citou ali de Balaão, pastor, essa palavra terminologia cristã, quando Balaão mesclou o povo, aquilo isso envolve em terminologia, porque ele falou assim, nós podemos ter companheirismo, nós podemos ter amizade. Então, aí foram perdendo e vai perdendo isso que o profeta está dizendo. O que costumava ser pecado já não é mais. Não era mais pecado. Vai abaixando a guarda. Certo. Vocês estão compreendendo? Vai abaixando a guarda. E as pessoas já não têm aquilo lá como, por exemplo, é como comer. Antigamente, né, como comer deixa eu dar um exemplo aqui. Uma carne sacrificada a ídolos. Vocês estão entendendo? Carne sacrificada a ídolos. Você tem que ver o que significa isso. Então, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nisso. O paganismo babilônico envolto ao quê? A uma terminologia. Por exemplo, aqui, o profeta dá um exemplo aqui, dizendo assim, os romanos tinham muitos deuses os quais oravam. Eles também oravam aos ancestrais como mediadores. Foi apenas um passo dar novos nomes a antigos deuses. De modo que temos santos para tornar isto mais bíblico. Olha só. Assim, em lugar de Júpiter, Veneza, Marte, etc., temos Paulo, Pedro, Fátima, Cristóvão, e etc, etc. Eles não podiam fazer sua religião pagã funcionar com apenas um Deus. Portanto, eles o dividiram em 3 e fizeram dos santos intercessores como tinha feito intercessores de seus ancestrais. Vocês estão entendendo? Entendeu, né, Mononai? Por isso que ele usou a palavra terminologia. Por isso que ele usou essa palavra terminologia. Agora, esse envolto é que nós devemos cuidar. Envolto. Então, muitas coisas vêm envolto como cristianismo. Por exemplo, você vai escutar uma música gospel. Gospel não é um termo cristão? Não é um termo cristão? Gospel. Mas atrás tem um deus pagão, babilônico, atrás daquilo. O diabo vem com gospel. Não, é gospel. Não, isso aqui é gospel. É roupa gospel. Saia gospel. Você já viu saia gospel? Não tem saia gospel? Aí, a gente vai aprofundando e vocês vão captando, não vai? Vamos pulindo, né? Vai pulindo. Não, saia gospel. Moda gospel. Ó, que termo bonito. Por detrás tem o quê? O paganismo babilônico por detrás. E nos gospel, saia gospel, tudo gospel, né? Evangélico, moda evangélica. Essa moda evangélica, então, irmãos, aí que está o problema. Aí coloca no Face, coloca no Instagram, e está lá as irmãs sendo apresentadoras de programas gospels. Paganismo,
tudo doutrina de Balaão. Costumava ser pecado. Costumava ser que as irmãs, hoje as irmãs aparecem mais do que os irmãos. Elas se projetam. E moda. É isso que o pastor está mostrando ali, ó. O paganismo, pega isso aqui, o paganismo babilônico feito o quê? Envolto numa terminologia cristã. Você vai ver o termo. Eu disse, influenciadora cristã. Você já viu essa? Não é uma terminologia? Hã? Agora medita. Não é para ser, não é interesse você cortar, não. Hoje tem gospel influence, né? Ó, terminologia é uma terminologia cristã. Mas e por detrás? O que tem por detrás? Presta atenção, o que tem por detrás disso? Está cheio disso. Afinal de contas, que mal tem? Ser amigável nunca? Ser amigável nunca? Vocês estão aprendendo? Ser amigável nunca? Quem pensava isso? Assim eles pensavam. Então ele usa a terminologia de amizade cristã. Temos que salvar eles. Olha a terminologia. Irmãos. Tá. Aí que está a questão. Eu estava, os irmãos lá de Assis estão me acompanhando, pois se vocês quiserem, eu estava lá no escritório de Assis, meditando. E aí me veio essa escritura aqui, que nós lemos, que depois nós vamos se enquadrar dentro dessa escritura. As pessoas são, eles voluntariamente ignoram. Vocês vão ver isso. Eles estão ignorando voluntariamente a realidade das coisas. Voluntariamente eles estão ignorando as coisas. Voluntariamente. Eles não querem parar e dar atenção à verdade. Está vivendo uma vida ignorante por voluntariedade. Vocês anotaram bem essa frase aqui? Mas eu vou mais um pouquinho aqui agora. Então, ele disse, observe isto atentamente. O que foi que vinculou as pessoas à igreja nominal e assim as destruiu foram os credos e dogmas transformados em princípios da igreja, foi a doutrina da Igreja Católica Romana, não lhes deu o verdadeiro alimento, a palavra. Foi-lhes dado o alimento que procedia da adoração de ídolos, o paganismo babilônico, envolto numa terminologia cristã. E este mesmíssimo espírito e doutrina estão bem no meio de todos os protestantes e chama-se denominação. Nicolaítismo significa organização, humanizando a liderança da igreja e assim depondo o espírito. Balanismo significa denominacionalismo, o qual toma o manual eclesiástico em vez da Bíblia. Então a Bíblia diz que é errado. Você tem que tomar a Bíblia como o seu absoluto.
Você tem que ter, igual nós estamos falando, uma inteira certeza de fé. Eliseu foi convidado a ficar. Ele ficou? Não. Fica-te aqui. Ele disse, não. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ele usou a palavra que nós ouvimos aqui, né? Calai-vos. E o profeta disse, não perca o seu fôlego em dizer para mim que não é assim. Está escrito. É a palavra. Agora, vamos mais um pouquinho aqui. E nesta hora, presta atenção, e nesta hora mesmo, vocês estão acompanhando, não estão? Muitos, está lá, muitos o quê? Vamos. Nesta hora mesmo, muitos de quem? Do povo de quem? De Deus estão presos aonde? Na armadilha do denominacionalismo, e Deus está clamando a eles o quê? Sai dela, povo meu. Para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Agora, olha a continuação disso, igreja, da leitura lá. Qual que é a continuação lá? Percebes o quê? Que eles são ignorantes. Mas, se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação contra o juízo de Deus por estarem aonde? Na classe errada. Ignorância é tribunal de apelação? É? Será? Por isso que eu vou entrar ali. Quando Pedro estava falando da vinda do Senhor aqui, ele está falando que viria esse tipo de espírito. Esse tipo de pessoas, eles voluntariamente, eles ignoram as coisas. Voluntariamente. As coisas, irmãos, não estão bem. As coisas não estão bem. Não seja um ignorante voluntário para dizer assim, está tudo bem. Não está bem. As coisas não estão bem. O diabo está aí, os espíritos estão aí, os demônios estão aí, eles estão destruindo, eles estão matando, eles estão separando, eles estão colocando ódio, eles estão colocando inveja, eles estão realmente colocando intriga, eles estão atacando a mente das pessoas. Irmão, não seja um ignorante voluntário para ficar assim, tá bom, é assim mesmo. Não é assim mesmo. A palavra de Deus não diz assim. Pare um pouco e medita, não é assim. Se você está trocando as coisas de Deus pelos deleites dessa terra, tá bom? Tá bom? Me chamou a atenção quando se diz assim, mas percebe que eles são ignorantes. Você sabe o que é essa expressão? Que eu quero que vocês entendam isso também. Mas se o arrebatamento acontecesse hoje, se o arrebatamento acontecesse neste momento, a ignorância não serviria como tribunal de apelação. Quem sabe o que é tribunal de apelação, hein? Sabe o que é um tribunal de apelação, meus amigos? Poderia nós meditarmos um pouquinho para entendermos essa expressão? Um tribunal
de apelação contra o juízo de Deus. Então, Deus não pode castigar você porque você é ignorante. Deus não pode castigar, Deus não pode dar um juízo, porque eu não sabia. É isso, você está entendendo? Eu não sabia. Eu não sabia. Tem muita gente assim, irmãos. É que eu não sabia. Não sabia? O profeta está dizendo assim, costumava ser pecado usar maquiagem. Você não sabia? Costumava ser pecado cortar cabelo. Você não sabia? Tem chegado um tempo agora que a ignorância não vai servir como o quê? Como tribunal de apelação. É que eu não sabia. Tá cheio disso, irmãos. Está cheio disso. Pessoas que usam isso como tribunal de apelação. Quando vem a correção. Quando vem as coisas. É que eu não sabia. Aqui, ó. Você é um ignorante voluntário. Nós temos tudo aqui, irmãos. Nós temos a mensagem, não temos? Nós temos uma mensagem. Nós temos uma palavra. Está fechada ou está aberta? A palavra está aberta. Para que está aberta? Para tirar nós desse espírito de ignorância. Laodiceia é como... Eu nunca esqueço, meu Deus. Tem coisas que a gente tem que observar. A cegueira de Israel foi proposital. A cegueira aqui é proposital de Laodiceia? Eles. Irmãs, quanto tempo já, presta bem atenção você, irmã, você tem ouvido a palavra que uma irmã tem que ser sujeita. Quanto? Sujeita. Seja dócil, seja feminina. Quanto? Agora você vai querer usar como tribunal de apelação o quê? Responda para mim. O que você vai querer usar? Nós já temos aprendido que a mulher é feminina. Na mensagem União Invisível da Noiva, o profeta diz 3 coisas é dado para a mulher que não é dado nem para o animal. Olha lá na mensagem União Invisível da Noiva. Aí você vê irmãs agindo como homem. Querendo ser algo que Deus não deu para você isso. Tá, então o que está levando você a isso? Balanismo. Preste bem atenção. Enfrentar. Você sabe, entrar no meio da conversa, atravessar aqui e falar aqui, querer falar mais, na frente dos outros, na frente do marido, na frente de quem for. Uma irmã, busque, irmã, então. Busque. Porque Deus tem essa água para dar. Vocês estão entendendo? Deus tem essa água para te dar. Deus tem o Espírito Santo para te dar, para te fazer diferente. Que culto bom para o dia dos namorados, você não está achando? Pensei que eu ia ouvir. Amém, né? Culto bom para o dia dos namorados, não é? Culto bom para o dia dos namorados, irmãos. Namorado, uma terminologia, né? Olha aqui, presta bem atenção. Olha isso aqui. Estava conversando há pouco com uma jovenzinha, desanimada e com o coração partido. E eu estava tentando lhe falar sobre como uma mulher
e um homem não são separados. Como, irmãos, vamos lá. Sobre como uma mulher e um homem não são separados. Eles são a mesma pessoa. Então, quando se une no casamento, se tornarão dois em uma só carne. Deus fez o homem macho e fêmea. Escuta só. Deus fez o homem o quê? Vai, irmãos. Deus fez o homem macho e fêmea. Ele era homem. Isso é certo. E ele o separou em carne e o fez diferente, mas os ajuntou para criarem os filhos como um só. Assim, o homem, o corpulento. E a mulher? A mulher é a parte amável do homem. A mulher é a parte amável de quem? Dela mesmo? É eu que mando em mim. Irmãos, tem muita dessa doutrina de Balaão por aí, viu? A mulher é a parte amável de quem? A mulher é a parte amável do homem. Assim eles estão unidos. Deus os separou, mas eles eram ambos exatamente a mesma pessoa. Homem, homem. Em inglês é como? Man. E mulher, em inglês mulher é como? Como? Homem. O homem. Está vendo? Aqui ele faz esse trocadilho aqui. Mulher em inglês é o homem. E homem em inglês é man. Está vendo? É chamada mulher porque ela foi tirada da onde? Do homem. Isso está certo. Ela é uma parte do homem. Mas na vida aqui, na carne, eles foram separados. No espírito, eles são um. Eu estava falando sobre os homens. Escuta isso aqui. Eu estava falando sobre os homens perdendo a afeição por suas esposas. Presta atenção, não perca aqui, irmãos. Os homens fazendo o quê? Perdendo suas afeições por então hoje é dia dos namorados, vamos falar sobre amor, né? Vocês gostaram ou não? Vocês pensaram que ia ficar sem o presente namorado? Aí, ó. Eu estava falando sobre os homens perdendo a afeição por suas esposas e não as amando como amava quando eram namorados. Que vergonha. É isso aí. Que vergonha. Você deve amá-la. Ela sempre será sua namorada. Então agora diga para ela: feliz dia dos namorados. Tem uns que engolem grosso agora, né, para falar de feliz dia dos namorados, né? Tava fácil, né, sua terminologia, né? Porque está misturada a terminologia com o paganismo, só com a terminologia, mas quero ver a terminologia real. Namorado? Ser namorado, como o profeta está mostrando aqui, o que é namorado. Então, quando você fala que o seu marido é seu namorado, a sua esposa é sua namorada, é assim? Ou é só a terminologia envolto, né? Mas lá dentro da casa é um paganismo. Quando
Dentro da casa é um paganismo, é um balananismo. Que vergonha. Com certeza, é o que ela deve ser. E você deveria tratá-la assim. Nunca deixe que essa pequena lua de mel acabe. Porque no céu ela não acabará. Serão perfeitamente um lá, isto é certo. Parece que algumas mulheres deveriam dizer amém a isto. Ele diz assim, cadê, né? Não é mesmo? Você está sempre repreendendo severamente as mulheres e falando assim, né? Ele dizendo, né? Irmã Rickson, por que você não disse alguma coisa? Ou alguém aí atrás diga, foi você? Obrigado, irmã. Isso é muito bom. Irmão, gosto. Isso é para você. Onde você estiver agora, muito bem. Sim, Senhor. E nós nunca deveríamos nos esquecer de honrar um ao outro. Sempre sejam namorados. Feliz Dia dos Namorados. Mensagem boa para namorado, né? Nunca deixe isso cessar. Mas o que é namorado, então, hein? Por isso que eu sempre tenho batido nessa tecla. Namorar é orar, não é, irmãos? Orar para que você possa encontrar a sua parte mesmo. O moço católico veio conversar comigo há não muito tempo atrás. Ele era separado da esposa. E ele declarou, Billy, eu odeio ter que vir até você. Eu sou um católico. Você é um protestante, disse. Um padre me expulsou da minha casa um tempo atrás. E eu interroguei, qual é o problema com ele? Ele explicou bem, ele contou, eu bebo um pouco. Vocês conseguiram entender aqui? Está acompanhando? Qual que era o problema com ele? Ele disse, eu bebo um pouco. E prosseguiu. À noite, eu trabalho duro. Disse. Minha esposa acha que eu tenho que chegar em casa toda noite, beijá-la e abraçá-la. E atuar como se estivesse nos preparando para casar. Ai, ai, ai. Continuou. Nós nos casamos e temos um tanto de filho, disse. E se nós, naquele tempo, eu disse, opa, espere um minuto, rapaz. Você está? Errado. Você está errado. Tem que ser do mesmo jeito que era antes de vocês se casarem. Você deve sempre lembrar disto, continuei. Ela tem 40 anos agora. Um tempo em que ela realmente precisa de sua atenção. E aí? Ela precisa da sua atenção e aí você esculacha com ela? Hã? Aí entra. Então vamos lá, nós somos cristãos? Ou só usamos a terminologia? E por detrás está o velho diabo, o velho paganismo, a velha idolatria. Não. Você deve dar atenção, carinho, amor, vice-versa. A mulher cristã, ela é submissa sim, ela é sujeita sim. Ela é humilde, ela é dócil, ela é feminina, sim. Porque Deus veio para tirar nós do paganismo, não veio? Sai dela, sai da onde? Você pensa, eu saí da denominação. O que é uma denominação? É um espírito. Vocês viram aqui que denominação é um espírito? Balanismo é um espírito. Então, irmão, tudo que você faz escondido do seu esposo é um espírito de balanismo. Você faz escondido. Por que você faz escondido? Se pode ser, se não está errado, por que esconde se não está errado? Por que esconde se não está errado? Irmãos, eu não gosto disso, sabe?
Eu tenho ensinado, ele trata as coisas, faz as coisas, vai na frente, faz aquilo, aí o marido só tem que ir atrás. Ela fez, agora tem que fazer. Por que isso? Eu fico pensando, por quê? Mas eu acho que não tem nada a ver. Isso é que você pensa que não tem nada a ver. Mas vai na palavra, comece a examinar a Bíblia. Estou pregando Feliz Dia dos Namorados, tá bom? Está ouvindo um pouco amém aí, né? Você não deu uma flor para sua esposa, né? Dia dos Namorados hoje? Não deu uma rosa? Não foram jantar? Não, almoçar? Café da manhã? Eu vou fazer um café da manhã aqui, uma xícara diferente. Ou é só terminologia, então? É sério, não é, irmão? É sério? É sério. Então, eles tinham que comparecer perante o tribunal de divórcio e eles disseram assim, eu não sei o que fazer. Eu disse, vá, chame-a. Vá, chame-a. Se eu for lá como um protestante, ela não me receberá. Mas ele disse, ela gosta de você. E eu afirmei, vá, chame-a, diga que você mudou de ideia. E assim, no dia seguinte, eu liguei para o juiz e falei com ele, e eu falei com esse rapaz, eu disse, eu estarei sentado no andar de baixo, de onde o juiz estará analisando o caso, eu estarei orando por vocês. Não conte a ela sobre isso. O caso, eu estarei orando por vocês. Não conte a ela sobre isso. Tudo bem. Então, eu estava lá embaixo orando. Depois de um tempo, eu ouvi o som de pequenas passadas descendo os degraus, e ali vinha eles abraçados, e todo o quê? Todos sorridentes, você sabe. E eu respondi, bem, olá. E ele disse, irmão Brana, faz algum tempo que não te vejo. Sim, 30 minutos. Faz tempo que não te vejo. E ela disse, bem, reverendo Brana, faz tempo que não te vejo. Fico feliz em vê-lo novamente. E respondi, obrigado. Então, eu disse, vocês estão parecendo namorados? Ele afirmou, nós estamos muito bem, não estamos, querida? Ela respondeu, sim, estamos, querido. Ela disse, venha nos visitar algum dia, reverendo. Eu respondi, muito obrigado. Disse, tchau para vocês. Eles foram embora e o rapaz se virou para trás e acenou, em outra palavra, né, desse jeito, né, tudo certo. E eles estavam muito, muito felizes. Isto é certo. O amor conquista tudo. Só o amor. Vocês podem ter todos os sinais e evidências, mas apenas dê-me amor e isso encerra o assunto para mim. Que coisa. Agora, coloca isso, irmãos, espiritualmente. Você enamorado com Cristo, enamorado com a palavra. Os nossos filhos, nossos meninos, nossas meninas, têm que crescer. De que forma nesses dias, irmãos? Agora, será, a minha pergunta, que as pessoas estão tomando um caminho de serem ignorantes voluntários após ter o conhecimento da verdade das coisas? Então, se você tem o conhecimento da verdade, então busque, Simon, busque isso para dentro. Então, eu estou tendo esse conhecimento aqui, O profeta está dizendo, aqui, o amor conquista tudo. Esses aqui estavam para separar, não estavam? Separaram, irmãos? Por que não separaram? Houve um conselho de um profeta aqui, você viu? Você viu que teve um conselho de um homem de Deus aqui? Teve um conselho de um profeta. Vá e faça isso. Ele obedeceu o profeta ou não obedeceu?
E se ele tivesse falado, não tem jeito, irmão Brando, não tem jeito, eu já tentei de tudo. Eu sei que o senhor é um homem de Deus, mas não adianta, irmão Brando, obrigado. Ia resolver o problema dele? Ele ia ser um pecador, um ignorante voluntário. Relembrando as verdades ouvidas.